ligar. Boa noite a todos, gente. Hoje a gente vai ter o estudo da primeira parte, né, do capítulo 10 do livro Céu e Inferno, e vai ser o Antônio Carlos que vai estar apresentando aí para a gente, né? Só lembrando também que quem não se sentir à vontade, né, de divulgar a imagem, pode estar desligando a câmera durante o estudo, né, ou então saindo da reunião e deixando para assistir posteriormente quando for colocado no grupo da caravana lá. Então, com o Antônio Carlos, beijo em todos aí. Vamos lá, pessoal. Boa noite a todos aí, com quem eu não falei. Quero esclarecer o seguinte: vocês estão vendo aí essas marcas aqui no meu rosto, não se preocupem não, tá? Alguém pode estar achando que isso aí é um tratamento de pele que eu estou fazendo, não é nada demais não, tá legal? Hoje, vai ser complicado fazer essa apresentação, porque depois daquela brilhante aula que tivemos na semana passada, vai ser complicado, né? Mas vamos tentar fazer alguma coisa aqui de bom. O capítulo 10, intervenção dos demônios nas modernas manifestações, nas modernas manifestações, tá? Pode rodar aí, por favor. Bom, é o seguinte, esse capítulo, o Kardec, ele explica, tá? São explicações dadas por ele, né, para desconstruir aquela ideia que já existia de muitos anos, né, de que qualquer manifestação mediúnica, qualquer manifestação dos espíritos era algo sobrenatural, era algo maravilhoso e realizado pelo demônio. Porque vocês vão ver que a igreja, né, lá nos concílios dela, lá, o demônio tem um poder incrível. Tá? Então, Kardec começa pela seguinte frase: os modernos fenômenos do espiritismo têm atraído a atenção sobre fatos análogos de todos os tempos, e nunca a história foi tão pesquisada nesse sentido como ultimamente. Então, perguntamos aqui, que modernos fenômenos são esses? Moderno em 1800 e pouco, né? Então, as observações dele. Eram as mesas que giravam, eram as cadeiras, eram as batidas, era todo aquele movimento, né? Aqueles efeitos físicos. Esses eram os modernos fenômenos do espiritismo, né? E que, pela semelhança dos efeitos, né, inferiu-se uma comparação com o que acontecia no passado, não é? Que era taxado pela Igreja de magia. Não é? Pode rodar aí. Como sempre acontece relativamente a fatos extraordinários que o senso comum desconhece, que o vulgo viu nos fenômenos espíritas uma causa sobrenatural. E a superstição completou o erro, ajuntando-lhe absurdos crendices. Ou seja, a pessoa aquilo que acontece, que está fora do seu entendimento, da sua compreensão, é algo sobrenatural, é um fenômeno extraordinário, tal. E provém daí uma multidão de lendas que, pela maior parte, são um amálgama, né, de poucas verdades e muitas mentiras. Então, a turma falava muita coisa pelo fato daquilo não estar no conhecimento, de não estar no entendimento. Então, as fake news da época lá rolava solto por conta disso. Né? Roda aí. As doutrinas sobre o demônio, prevalecendo por tanto tempo, haviam de tal maneira exagerado o poder que fizeram, por assim dizer, esquecer Deus. Por toda parte surgia o dedo do Satanás, bastando para tanto que o fato observado ultrapassasse os limites do poder humano, da compreensão, do entendimento. Não é?
até as coisas melhores, as descobertas mais úteis, sobretudo as que podiam abalar a ignorância, né, e alargar o círculo das ideias, foram tidas como obras diabólicas. Então, veja bem, a doutrina, né, dos demônios, né, ela fazia que tudo o que acontecesse era obra do diabo, era obra do demônio. Bastava qualquer coisinha nova que aparecesse, né? Isso aí é coisa do diabo e tal. As grandes descobertas, né, de mentes brilhantes, né, que tinha no passado, Copérnico e Galileu, Sócrates, né? As ideias dos caras iam contra a igreja, era queimado, ou então tinha que abrir mão daquela sua ideia, você rejeitar aquilo ali. Não tem a história do outro lá? Vocês vão me matar, eu vou morrer, mas que ela gira, né? Quando ele se falou que a igreja dizia que a Terra era o centro do universo, e ele falou assim, não, peraí, a Terra gira em torno do Sol. Aí ele matou o cara por causa disso, entendeu? Então, era a ideia, o que acontecia no passado. Vamos lá, pessoal. Roda aí. Os fenômenos espíritas de nossos dias, quais são os fenômenos espíritas? Os que analisados e bem mais observados à luz da razão e com auxílio da ciência que ele estudou, né? Que ele testou, científico para comprovar aquilo ali. É certo a intervenção de inteligências ocultas, porém agir dentro das leis naturais e revelando por sua ação uma nova força e leis até então desconhecidas. Então, o questionamento do Kardec, o estudioso, o cientista, ele olhava para aquilo, bom, eu estou vendo, estou analisando, mas não tô vendo quem está fazendo isso aí. Então, uma força, uma intervenção, uma inteligência por detrás disso aí tem. Isso aí não é obra do acaso. Né? Roda aí. Sabemos agora que essas inteligências, de quem são essas inteligências ocultas? São as almas dos que viveram na Terra. Então, esse foi a conclusão, né, a comprovação que ele chegou. Sabemos, desmistificando lá o diabo, lá o demônio, obra do demônio. Sabemos que as diversas categorias de bons e maus espíritos não são seres de espécies diferentes, coisa que a igreja falava, né? Porém, apenas representam graus de adiantamento. Roda aí. Segundo a posição que ocupam em virtude do desenvolvimento intelectual e moral, os seres que se manifestam apresentam os mais fundos contrastes, sem que, por isso, possamos supor que não tenham saído todos da grande família humana, do mesmo modo em que o selvagem, o bárbaro e o homem civilizado também saíram dessa mesma família. Ou seja, ele era tudo de mortos, né? Dos seres humanos que morreram, não é obra do diabo. Se existia uma comunicação mais elevada e outra mais embrutecida, era sinal de que aqueles comunicantes tinham diferentes níveis de evolução. Não eram espécies diferentes, como a igreja falava, e sim, e que eles estavam em graus diferentes de evolução, tanto moralmente, né, quanto tecnicamente. Pode rodar.
Sobre esse ponto e sobre muitos outros, a Igreja mantém as velhas crenças a respeito dos demônios. Diz a Igreja. Quando tiver em negrito assim, pessoal, foi o que a Igreja dizia, tá? Há princípios que não variam há 18 séculos, porque são imutáveis. Roda. Aí Kardec respondeu: o seu erro é precisamente esse, de não levar em conta o progresso das ideias. É supor Deus insuficientemente sábio para não proporcionar a revelação ao desenvolvimento das inteligências. Em suma, falar aos contemporâneos a mesma linguagem que falava-se no passado. Então, para a igreja dizer que nada muda, né, nos dogmas da igreja, que nada muda, seria, para Kardec, né, seria considerar Deus suficientemente sábio para propor, para exigir, né, da civilização a não evolução, coisa que ele fez o contrário. Ele nos criou para nós evoluirmos. Tá? E a igreja nunca permitiu, né, que essa evolução acontecesse, que as ideias acontecessem, que novas ideias, né, viessem para a sociedade. Né? Roda aí. Ora, progredindo, a humanidade, enquanto a Igreja se defende em vários erros sistematicamente, tanto em matéria espiritual quanto na matéria científica, cedo virá a incredulidade avassalando a própria Igreja. Kardec, lá em 1800 alguma coisa, já previu o que aconteceu nos últimos séculos aí, nos últimos anos aí. A descrença, né, que a Igreja Católica, a perda de fiéis que a Igreja Católica passou por isso. Né? E hoje em dia, existe até um pequeno movimento lá dentro de reconhecimento de algumas coisas, né? Mas naquela época não tinha isso, não. Então, o que aconteceu? Todos aqueles dogmas, né, por serem, né, imexíveis, como dizia o outro, levou a descrença na própria igreja. Né? Roda aí. Eis como esta explica, a igreja explica, a intervenção exclusiva dos demônios nas manifestações espíritas. Olha o que ele diz sobre, né, o poder dos demônios. Né? Nas suas intervenções exteriores, os demônios procuram dissimular a sua presença a fim de afastar suspeitas. Sempre astutos e pérfidos, seduzem o homem com ciladas antes de algemá-lo na opressão e no servilismo. Pode rodar. Aí ele pergunta, né? Quais são os agentes secretos desses fenômenos, os verdadeiros atores dessas cenas inexplicáveis? Os anjos? Os anjos não. Esses não aceitariam tais papéis indignos, como também não se prestariam a todos os caprichos da curiosidade. Roda aí. As almas dos mortos, que Deus proíbe evocar, essas já estão lá no lugar em que lhes designa a sua justiça. Ou estão no céu, ou estão no inferno, ou estão no purgatório. E não podem, sem a sua permissão, colocar-se às ordens do vivo. Tá? Então, as comunicações, né, não são nem dos anjos, nem dos vivos, né, das almas dos vivos, e ele diz o seguinte: assim, os seres misteriosos que acodem ao primeiro apelo do herege, do ímpio ou do crente, não são nem enviados de Deus, nem apóstolos
apóstolos da verdade e da salvação. Porém, se contradiz, né? Os demônios foram aqueles anjos de terceira ordem que se rebelaram. Então já foram anjos. Então, só aí já tem um contrassenso aí nas palavras deles, né? Roda aí. Kardec diz o seguinte: toda essa teoria deriva do princípio de que os anjos e os demônios são seres distintos das almas humanas, sendo as almas humanas, o produto de uma criação especial e, aliás, inferior aos demônios em inteligência, em conhecimento. Antônio Carlos, você ainda está aí? A gente não escutou você mais a partir desse slide. Foi só comigo? Foi, acho que a sua internet aí está um pouco instável. Aí, a partir desse slide, a gente não escutou você. Eu vou colocar de novo, tá? Caramba! Não, aqui está tudo direitinho. Ué? Vê, foi nesse que a gente... Então, então o Kardec diz que toda essa teoria, né, ela deriva do princípio de que os anjos e os demônios são seres distintos das almas humanas, sendo essas, né, o produto de uma criação especial e, aliás, inferiores aos demônios em inteligência, em conhecimento e em toda espécie de faculdade. E é assim que opina exclusiva intervenção dos maus anjos nas antigas como nas modernas manifestações dos espíritos. Então, as manifestações dos espíritos, né, são proporcionadas pelos maus anjos, pelos demônios. E roda. A possibilidade da comunicação dos mortos é uma questão de fato, Kardec diz. Eu estudei, eu vi, eu pesquisei. E o resultado de observações e experiências que não vale a pena discutir aqui, é o que ele dizia. Porém, admitamos essa hipótese, que é a doutrina lá citada, né, e vejamos se ela, por si mesmo, com seus próprios argumentos, e ele vai mostrando, né, o que explicando, né, desconstruindo, né, tudo aquilo que a igreja falava. Roda aí. Das três categorias de anjos, segundo a igreja, a primeira ocupa-se exclusivamente do céu, a segunda do governo do universo e a terceira da terra. Roda aí. E nessa última que se encontra os anjos de guarda, encarregados da proteção de cada indivíduo. Somente uma parte desses anjos
desta última categoria é que compartilhou da revolta e foi transformada em demônio. Roda. Ora, desde que Deus lhe permita com tanta liberdade, já por sugestões ocultas, já por ostensivas manifestações, induzir o homem em erro, e porque esse Deus é soberanamente bom e justo e bom, devia, ao menos, para atenuar os males de tão odiosa concessão, permitir também a manifestação dos bons anjos. Caramba, por que só o anjo mau, aquele que transformou em demônio, pode dar a comunicação, falar ao homem, e o anjo bom não? Né? Roda aí. Ao menos assim, Kardec continua, né? Ao menos assim, os homens teriam a liberdade e o recurso da escolha. Dar, porém, aos anjos maus o monopólio da tentação, com poderes amplos de simular o bem para melhor seduzir, né? e vedando, ao mesmo tempo, toda e qualquer intervenção dos bons, é atribuir a Deus o intuito inconcebível de agravar a fraqueza e a inexperiência, de agravar a fraqueza, a inexperiência e a boa-fé dos homens. Caramba, que Deus é esse? Não é? Que permite que os maus, né? Figurinha. Então, eu poderia escolher, mas o que a Igreja Católica diz é o contrário, que somente o demônio é que faz a comunicação. Então, vai, roda. Aí a Igreja diz o seguinte, que por meio das operações da moderna magia, porque moderna magia, o espiritismo, né, que estava, né, nascendo para o mundo, né, o mundo conhecendo através das obras do Kardec, de toda a movimentação que fervia, né, pela Europa fora, né, era tratada pela Igreja como a magia moderna, como se tratava, né, no passado lá, que era tudo tratado como magia. Ele diz que vemos reproduzirem-se no presente as evocações, as consultas, as curas e os sortilégios que ilustraram, está errado aqui, que ilustraram os templos dos ídolos e os antros das sibilas. Sibilas eram aquelas mulheres, eram as bruxas, né? Resumindo assim, eram as bruxas do passado, lá da Roma antiga, Grécia e tudo mais. Tá? Então, que o espiritismo que estava, né, nascendo, né, comparado com chamado de moderna magia, se comparava a tudo que se fazia de charlatanismo, né, e de bruxaria no passado. Aí Kardec fica meio invocado e diz o seguinte, nós perguntamos, o que há de comum entre as operações da magia e as evocações espirituais? O que há de comum? Roda aí. Pessoas que fazem das evocações uma ideia muito falsa. Existia realmente, né, o desconhecimento, né, levava a isso, né? Há mesmo quem acredite que os mortos evocados se apresentam com todo o aparelho lúgubre do túmulo. Tais suposições podem ser atribuídas ao que vemos nos teatros ou lemos nos romances e contos fantásticos, em que os mortos aparecem amortalhados com o chacoalhar. Então, a ignorância, né, o desconhecimento, né, eles achavam
que a população achava que nas reuniões mediúnicas, né, os espíritos, né, que iam a essas reuniões eram os cadáveres, era com seus ossos, como o teatro, os romances, né, levavam ao conhecimento, né? Aquela encenação toda, né, para poder criar o impacto. Né? Roda aí. O espiritismo, aí ele fica invocado. O espiritismo nunca fez milagres, também não faz esse, pois que jamais fez reviver um corpo morto. Separa-se dele, ou seja, o espírito, quando separa do corpo, né, no momento da morte, e nada mais tem de comum entre si. Isso, por acaso, também está no o que é o Espiritismo, né? No capítulo 2, nas explicações lá dadas por Kardec. Então, não venham dizer que isso acontece, porque não é dessa maneira. Roda aí. Ampliamos essas citações para mostrar que os princípios do Espiritismo não têm relação alguma com os da magia. Assim, nem os espíritos, as ordens dos homens, nem os meios de os constranger, nem sinais ou fórmulas cabalísticas, nem descobertas de tesouro, nem processos de enriquecer, coisas, né, que os charlatões, né, antigamente faziam, né? E tampouco milagres ou prodígio, adivinhações e aparições fantásticas. Nada, enfim, do que constitui o fim e os elementos da magia. Então, não tem como comparar o espiritismo, as comunicações, as reuniões mediúnicas, as psicografias, com o que a magia fazia, que era a finalidade da magia e os elementos dela. Roda aí. O espiritismo não só reprova tais coisas, como demonstra a impossibilidade e a ineficácia dela. Demonstra cientificamente. Né? Não há analogia alguma entre os processos e os fins da magia e o do espiritismo. Só a ignorância e a má-fé poderão confundi-los. Dessa forma, tal erro não pode prevalecer, uma vez que os princípios espíritas não se furtam ao exame, são comprovados, são mais do que provados, comprovados, e aí estão formulados inequívoca e claramente para todos. Tá? Pessoal, eu acho que aqui encerramos aqui. Esse capítulo é muito grande, eu tive muita dificuldade, foi realmente o trabalho mais assim, difícil para mim. Eu tive que cortar são vídeos, né? Na minha vida, semana, né? Agora, primeiro, ele dizia nos efetivamente a Acho que o Antônio Carlos está picotando isso não se faz pessoal. Antônio Carlos, está picotando muito o seu áudio, a sua internet não está muito boa, o som está muito ruim.
Pessoal, vamos tirar o vídeo para ver se a internet lá na casa dele melhora, por favor? Oi, estão me ouvindo? Melhorou um pouco. A gente, só Sim. essa parte dos seus comentários finais, você falou que foi muito difícil para você, porque o capítulo é muito grande. É, Isso aí a gente ouviu. exatamente. Exatamente. Não, eu fiz, depois, aí disse que semana que vem, né? Eu parei na metade do capítulo, semana que vem, com a segunda parte. Nessa primeira parte, o Kardec ele só tentou explicar, né, a diferença que existe. Mas do meio para frente, ele vai fazer um debate com tudo, né, que a Igreja Católica pregava lá, entendeu? Ainda falhou um pouquinho, mas eu acho que deu para entender sim. Pessoal, alguém quer comentar? Os vídeos estão desligados, então a gente vai precisar usar o chat. Tem alguma dúvida? Coloca o nome no chat, quem quiser falar, ou então levanta a mãozinha, quem tem atualizado já. Até o momento não tem ninguém, é isso mesmo? Vera, você quer comentar alguma coisa? O microfone dela abriu. Paulo Bilo botou que foi muito bem explicado. Paulo Bilo disse que foi muito bem explicado, Antônio. Não tem dúvida nenhuma. Paulo Bilo entendeu tudo, porque foi muito bem explicado, ele falou. Que isso, eu agradeço. Semana que vem, então, não pelo computador, não, tá? Eu acho que esse problema que foi causado aqui, porque semana que vem eu vou fazer pelo celular, que aí não sei o que aconteceu, entendeu? Eu já tinha dito que era um problema naquela peça, né, que fica entre o computador e a cadeira. Eu acho que foi isso que aconteceu aqui. Mas às vezes não é não, Antônio, porque esse tempo tá ruim, o clima, e aí acaba prejudicando a internet. Isso é bondade sua, Carol. Não, delay não, sumiu tudo. Travando assim, Antônio, ajuda você fechar seu vídeo. Entendeu? Você deixar só o áudio aberto e fechar seu vídeo. Alivia isso. Deu problema no meio. Alguém tem alguma pergunta? Quer comentar alguma coisa? Carol, eu queria fazer um comentário. Fala, Paulo. Esses demônios estão atrapalhando aí esse negócio dessa internet. Está dando tudo errado. Pode crer. Pode crer. Da imagem. É o demônio. Não ia perder a piada, né, Paulo? Eu nunca falei tanto em demônio e diabo, cara. Eu me lembro que eu me lembro. Aí, essa é boa, hein? Eu me lembro que uma vez eu era criança, aí eu falei, rapaz, essa palavra diabo, minha mãe quase deu um tapa na minha boca, rapaz. Entendeu? E hoje eu falei pelo menos umas 40 vezes aqui, durante a semana, mais umas centenas. Pior é que você ainda vai repetir semana que vem. Semana que vem. Vai continuar semana que vem. Aí sabe o que acontece? Você fica só lembrando do tapa que você quase tomou da sua mãe toda vez que você fala.
Pô, não podia, eu falei diabo, quase que eu apanhei. Gente, Tô olha doido. só, já que não tem pergunta, eu vou pedir então para Maria ou Tainara encerrarem. Leandro já colocou a música hoje, na hora da música ele vai compartilhar uma letra também, para a gente aprender. Tainara, pode terminar, Tainara? Oi, posso? É que eu estou só botando aqui o fone. Gente, eu gostaria de agradecer a presença de todos, tá? E só para relembrar que, como esse capítulo é grande, né? A gente botou um PDF só, justamente assim, porque a gente não tinha muita noção onde o Antônio Carlos ia parar. Então, o mesmo PDF que nós colocamos ontem no grupo vai ser o da próxima aula. Tá? Porque vai ser uma continuação do capítulo, até porque para a aula não ficar muito maçante, né? O Antônio Carlos preferiu dividir justamente a aula em 2 partes, tá? Então, com certeza, sim, semana que vem vai ter mais interações, né? Porque esse foi só um apanhadinho do iniciozinho do capítulo, então semana que vem, com certeza, a gente vai ter bastante coisa para estar abordando, para estar discutindo, e se Deus quiser, porque ele há de querer, não vai ter ninguém para atrapalhar a aula, entendeu? Então, hoje foi só um teste. Aí, semana que vem, tudo, com certeza vai dar certo, não vai ter internet atrapalhando, não vai ter nada. Tá, Antônio Carlos, muito obrigada. E eu que até, agradeço. né, semana que vem de novo. Davi, você pode encerrar, por favor. Bacana. Oi, gente, estão me ouvindo bem? Estamos. Valeu. Eu vejo um velho correndo apressado à procura do tempo, como se a vida tivesse passado sem seu consentimento. Vejo um menino sonhando acordado as lições do futuro, como se o tempo estivesse guardado num lugar bem seguro. Às vezes me sinto um velho apressado, às vezes sou um menino, mas quando eles estão lado a lado, tenho tempo em minhas mãos. Sem pressa mais, sem perder tempo, recomeço o futuro que passou. Com calma e a todo momento, atento às transformações do tempo. Eu vejo um velho reencontrando a vida com as suas lembranças. Já percebe a pureza perdida e quer ser de novo criança. Vejo um menino descobrindo que o tempo pode ser seu amigo, pois já abre as janelas pra vida, apesar do perigo. Às vezes me sinto um velho cansado que quer ser de novo um menino. Coloco todo o receio de lado e vou com o tempo em minhas mãos. Sem pressa mais, sem perder tempo, e começo o futuro que passou. Com calma e a todo momento, atento às transformações do tempo.
la 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 la. Às vezes me sinto um velho, também me sinto um menino. Recomeço o trabalho e espero, pois tenho tempo em minhas mãos, nas minhas mãos. Gente. Bonito, hein, Davi? Essa música eu acho que foi para mim, hein? Eu acho que eu sou esse velho aí. Que linda, linda. Muito linda. Acho que todos se identificaram com essa música. Eu não sou esse velho aí. Menos Paulo Bilo, menos Paulo Bilo. Paulo Bilo não identificou, não, ele é jovem. Adorei. Adorei a música. Adorei a música, muito linda. Boa noite a todos, gente. Fiquem com Deus. Boa noite para vocês. Ai, Sutor. Parabéns aí, foi muito bom. Semana que vem melhor. Semana que vem. Semana, boa noite. Ótima semana. Beijo para todos. Tchau. Que mais? Bárbara. Oi, Bárbara. Tchau, gente. Oi, Paulo. O Bilo não quer admitir que ele é jovem, mas é jovem há mais tempo, né, Paulo Bilo? Mas jovem? Você falou bem, jovem. Ah, mas ele está em negação. É um pequeno detalhe. Coitado, não adianta. A gente jovem, você é jovem. Detalhe. Que coisa. Tchau. Boa noite, Carol. Boa noite, Mara. Tchau, gente. Oi, Mário. Boa noite. Oi, Mária Elisa. Aí, Fábio. Alô. Daniela e Eusébia. Tudo bom? Elisa, boa noite. Cadê a Conceição Eusébio? Cadê? Oi, Conceição. Oi, Conceição. Boa noite. Paulo Bilo já fez a chamada. Já fez. Oi, Mário, boa noite. Oi, Carla. Olá, Mário. Eu perguntava, vem cá, quem mais tomou vacina aí? Levanta a mão. Quem tomou vacina? Quem tomou vacina aí? Luciana, boa noite, Luciana. Aline, Alice. Aí, Daniela. Eusébio, tomaram os Eusébios? Meus pais tomaram. Ah, também, todos os Eusébios, todos tomaram. Eusébio e Eusébias. Eusébio e Eusébio. Ai, gente, só Paulo Bilo. Tá bom, Paulo. Se tiver, você tem que inventar, Paulo. Gilda não aparece? Fábio, já tomou, Fábio? Gente, boa semana. Oi, Bilo. Boa semana. Tchau. Tomei a primeira dose. Ah, tomou a primeira dose, assim que é bom. É isso aí. Tchau. Tchau para todos. Oi. Só quando eu só saio depois que Thalita detonar todo mundo. Que aí detona e me detona. Thalita, apaga a luz aí. Thalita, apaga a luz. Ô, Glória. Apaga a luz para ele. Glória, tá de cabeça para baixo. Paulo Bilo vai fechar o portão. Hoje, Paulo Bilo vai fechar o portão. Fecha a porta. Paulo Bilo. Apaga a luz do salão aí. Ricardo. Eu falei com o Ricardo. Oi, Ricardo. Ficou grandona a Vera Barcelos? Vera Fernandes? O que houve, hein? Eu sei lá. Eu que mexi aqui. Essa internet tá uma graça. Oi, Vera. Tá bem grande assim na tela, o centro da tela. Beleza. Tá enorme. Assim que eu quero, ficar bem grande. Isso, assim que se faz. Eu não entendi nada, porque até agora não estava nem com voz, nem com imagem, nem com som. Agora estou grande desse jeito. Tá enorme aqui, ó. Mais 11 aqui em cima. São 11? Cadê os 11? Ela botou para o outro lado. Deixa eu ver quem mais está aí na tela. Quem mais? Ali, Caravana do Amor que não aparece. Tem Caravana do Amor e tem Lívia, né? Hoje tem duas. Paulo, você já viu quantas pessoas tomaram a vacina? Daniela, também está grandona hoje. Quantas pessoas